Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais uma dica do Contraturno Digital do nosso Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Meu nome é Alexandre Donato, eu sou professor de Geografia. Vamos dar uma olhada aí qual vai ser a dica de hoje. Pois bem, nós vimos aí na aula passada que a migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente e que pode ocorrer por motivos diversos e em diferentes escalas, né? Então, o que seriam diferentes escalas? Às vezes as pessoas migram dentro de um mesmo estado, de uma cidade para outra, às vezes entre diferentes estados dentro de um mesmo país, outras vezes mudam inclusive de país, né? E os motivos pelos quais isso acontece pode ser por razões políticas, que geralmente deflagram conflitos armados, né? No caso as guerras. Podem ser também motivos ambientais, nós já vimos mais de um caso de pessoas que fogem de terremotos, de maremotos, de tsunamis, etc. Nós vimos também que há aquela motivação cultural ou religiosa, né? Tem pessoas que vão para os países de origem de suas religiões, por exemplo, porque querem habitar lá próximo dos templos de suas religiões. Assim como também vimos que as pessoas saem de um lugar para o outro em busca de melhores condições econômicas, né? De melhores trabalhos, melhores salários. Em alguns casos, há migrações forçadas. Nós vimos que as migrações forçadas, um exemplo de migração forçada, seria uma hecatombe ambiental. Mas nós vimos também que a Acnur, que é aquela agência dos refugiados da ONU, ela se preocupou em estabelecer uma diferença entre migrantes e refugiados, né? Então, os refugiados são aqueles que passam por um problema que não pode ser resolvido dentro dos seus países, tá, gente? Então, eles acabam eles não têm outra opção, eles têm que se refugiar, têm que sair dos seus países. Nós vimos lá que a ascensão nazista na Alemanha, em 1933, deu início à perseguição dos judeus na Europa. Se lembram disso? O Adolf Hitler tinha um problema sério com os judeus. Então, em 1933, anos antes da Segunda Guerra Mundial começar, os judeus já tiveram que se refugiar, sair dali da região do domínio nazista, né? Nós vimos também que a Segunda Guerra Mundial iniciou lá em 1939, como eu havia dito, foi até 1945, e que essa guerra teve 3 momentos, né? Que foi o primeiro momento em que, notoriamente, o Eixo estava ganhando a guerra, né? Liderado pelos nazistas. No segundo momento, houve um relativo empate entre as forças aliadas, que eram lideradas ali pelos Estados Unidos, e o Eixo. E depois, num terceiro momento, nós vimos que o Eixo caiu em derrocada, né? Tanto que foi aí derrotado ao final da guerra. Foi um período esse da Guerra Mundial de muitas fugas, né? De intensas fugas em massa das zonas de conflito em busca de refúgio. Nós vimos lá que milhares, centenas de milhares de pessoas saíram da Europa e nós vimos que um dos destinos desses refugiados era justamente o nosso continente americano, tanto a América do Norte quanto a América Central e a América do Sul, porque nós vimos lá que se a gente não considerar a Antártica, que naquela época não tinha uma população, somente um dos continentes, então, ele tinha condições de receber esses refugiados, e era justamente a nossa América. Os Estados Unidos foi o país que mais recebeu refugiados judeus lá da Segunda Guerra Mundial. Pois é, assim finalizamos nossa dica do Contraturno Digital sobre a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga também lá o nosso @Contraturno Digital. Valeu, gente! Até a próxima!